Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda falando na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós estamos trabalhando o capítulo 4, onde fala da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. Hoje vamos falar da questão 183, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? A resposta é a seguinte: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Essa foi a resposta dos espíritos, se referindo o quê? Em qualquer mundo, qualquer planeta que quando nós reencarnamos, há essa transição, né? Ou seja, a fase ali da infância para o atingimento da fase adulta. O que pode mudar é que cada mundo tem um tempo. Aqui no planeta Terra ocorre de uma forma, e em planetas mais evoluídos ocorre de uma outra maneira. E em cima disso, o espírito Miramês faz um comentário chamado Transição, explicando um pouco mais sobre isso. Vamos ver como foi. A alma, quando transmigra de um mundo a outro, passa por determinada transição. Isso é lei natural da própria vida. Na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente no mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos elevados, assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. Olha só a diferença, né? Em mundos mais avançados, a atmosfera, todo o ecossistema deste mundo propicia. Então você gasta menos tempo de transição. A lucidez começa mais cedo e se ganha tempo. Já no mundos inferiores, e aqui nós podemos, nos enquadrar aqui o planeta Terra, às vezes, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer dormindo, e esse sono, por vezes, continuar mesmo depois do túmulo, ou seja, dependendo do grau evolutivo do espírito, ele pode levar mais tempo, porque ele não despertou, ele não conseguiu assimilar os aprendizados, mesmo quando nós estamos encarnados, e depois quando nós desencarnamos e voltamos para o mundo dos espíritos, este tempo também, às vezes o espírito não consegue aproveitar. Então, ele leva mais tempo para despertar, leva mais tempo para assimilar as lições aprendidas e, de fato, que ele se torna um espírito mais iluminado, um espírito mais evoluído em todos os aspectos, seja no campo da moralidade, como no próprio campo da intelectualidade. E aí, sabemos que a cada um é dado conforme o seu merecimento. Ou seja, uma pessoa que corre, que vai à luta, que busca, ela se desenvolve mais rápido. Outra pessoa às vezes fica acomodada, leva mais tempo. Mas aí, como a divindade ela é sábia, e pensa em todos, cria situações para que haja esse despertamento, porque nós não podemos, nós não retrogradimos, ou seja, nós só avançamos. O que pode acontecer é que às vezes o espírito ele fica estagnado. Então aí é criada uma situação para que ele possa continuar se desenvolvendo e evoluindo na escala espiritual. As variações são enormes. É a vida universal, cheia de cambiantes, de cores e de formas diferentes, compondo um todo harmônico. Quando se reencarna em um mundo feliz, quase fluídico, ali o tempo de fermentação dos valores diminui de forma que parece não existir. E o espírito aproveita as condições já conquistadas para melhor aprendizado, engrandecendo-se cada vez mais pelas lutas e vitórias empreendidas, fortalecendo o ponto que falamos há pouco, a cada um é dado conforme seu merecimento com as suas próprias obras, Devido ao entendimento que está chegando cada vez mais para os homens, o progresso se faz com os homens por muitos processos que a sabedoria divina entende e aplica, como já foi dito, Quando temos uma terra fértil, ali as sementes são plantadas e ela vai florescer, na medida que a terra esteja fértil, ou seja, à medida que aquele espírito ou aquela sociedade esteja pronta para receber aquele ensinamento. Então a providência divina se apropria disso e sabe muito bem aplicá-la. Contudo, é para o bem da humanidade o tempo que se perde ou se espera para a maturidade do homem, e isto não acontece em mundos superiores.
pela elevação das almas que ali vivem. Ou seja, de fato, né, quando você tem uma espiritualidade superior, ele já assimilou muitas coisas. Então, para ele é muito mais simples, porque já passou por aquele processo de aprendizado, assimilou e já está aplicando. Enquanto que, às vezes, a gente ainda, numa condição mais inferior, temos dificuldade e não conseguimos assimilar o aprendizado. Então, temos que voltar, né, reencarnar, reviver e aprender até que a gente esteja pronto para dar o próximo, né, passo, avançando mais um nível, né, na escala espiritual. No planeta Terra, já se opera muitos métodos de crescimento biológico. É o processo exigindo da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui nascer no terceiro milênio. Já foram testados vários tipos a fim de consolidar o mais acertado, porque a influência do organismo é sobremodo comprovada no desempenho da alma, assim como as heranças genéticas, né? Então veja, este trecho é muito importante, né? No terceiro milênio, os espíritos que habitarão o nosso planeta serão espíritos mais evoluídos. Então, a matéria também será mais evoluída, né? Como foi dito um pouco mais atrás. Quando você tem um planeta mais evoluído, ele é mais fluídico, as coisas, o aprendizado é mais rápido e a transição do espírito que reencarna leva menos tempo. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso, né? Então veja só, o planeta Terra está sendo preparado para o terceiro milênio para habitar espíritos mais elevados, com uma consciência muito mais harmônica, né? Conectada mais com a divindade, né? E isso vai acontecer naturalmente porque, né, nós estamos nesse processo, né, de reencarnação, vivemos, né, revivemos, aprendemos, né, tropeçamos, continuamos aprendendo, voltamos melhores e assim, né, vamos evoluindo. Não podemos comparar um corpo primitivo com o que hoje se vê. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança com o espírito, que a faz progredir também. Os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para que possam diminuir o tempo de transição da reencarnação à lucidez, em se abraçando as responsabilidades. Os intervalos de descanso para começar estão diminuindo para as almas, por elas se encontrarem mais evoluídas. Essa é a lei de Deus operando em tudo. Se na Terra o espírito espera por 20 anos, mais ou menos, para tomar as próprias decisões, em mundos mais elevados, assim não acontece. Conforme o mundo, é a metade do tempo, e às vezes menos, mas sempre o espírito precisa da matéria para evoluir. É neste movimento eterno que nascemos e tornamos a nascer, vivemos em diferentes mundos e tornamos a viver, em busca da luz que é Deus abrindo os braços para nós, em se falando na terra pelos braços do Cristo. A doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo, com o objetivo de despertar os povos e fazê-los compreender as necessidades de amar uns aos outros, fazendo aos companheiros o que desejam para si mesmo. E assim termina o comentário do Espírito Miramês sobre essa questão da transição. Veja, se nós estamos falando da transição, que é a readaptação do espírito quando ele reencarna naquele mundo, então nós passamos, né, obviamente, quando nós reencarnamos, por um processo de esquecimento, né, ou seja, as nossas mazelas, os sentimentos negativos, aquilo fica dormente, porque nós estamos aí na fase da infância. Então é nesta hora, né, que nós não atingimos ainda o pico máximo da nossa personalidade, é que os nossos pais, as pessoas que tomam conta da gente, que são as pessoas, os nossos cuidadores, né, que precisam nos apoiar, precisam nos direcionar, né, com os ensinamentos cristãos, do amor, da bondade, da caridade, da fraternidade, para que isso lá na frente floresça, que essa sementinha seja plantada na cabeça de cada um de nós, e quando nós atingirmos, né, a nossa maturidade, esses valores eles se afloram. Então, este tempo, né, como no caso do planeta Terra, que ainda é um mundo, né, de provas e expiações, vamos dizer assim, nós levamos mais tempo para poder assimilar isso, em torno de 20 a 21 anos, né? Hoje até um pouco menos, porque a sociedade, o mundo como um todo, né, está cobrando mais dos jovens, então eles devem atingir a maturidade em menos tempo, naturalmente, como foi dito aqui, por causa, né, da evolução do planeta, os espíritos que estão reencarnando estão vindo mais evoluídos, esse tempo vai diminuindo, né? Até chegar no momento que essa transição pode ir até pela metade, dependendo de como vai estar o planeta Terra, né? Como foi dito aqui, nos mundos mais elevados, esse tempo é pela metade.
Mas mundos mais elevados são espíritos que já assimilaram os aprendizados e já estão aplicando esses aprendizados. Então nós precisamos, quando estamos diante das dificuldades materiais, espirituais, financeiras, conjugais, enfim, qualquer tipo de dificuldade, temos a capacidade, o discernimento de enfrentá-las, vencê-las, né? Aprender com elas, porque dessa forma, todas essas dificuldades são lições aprendidas que nós vamos assimilando uma a uma, até alcançarmos uma condição melhor. Já nos mundos primitivos, né? São mundos ali, vamos dizer assim, numa categoria, nós, planeta Terra, estamos ali um pouquinho melhor que o mundo primitivo, mas ainda somos mundos inferiores, né? Onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Estamos, né, transitando entre este mundo para um mundo de regeneração. Mas sabemos que o planeta Terra ainda vai levar um tempo para que haja mais pessoas fazendo o bem do que pessoas, às vezes, né, ainda margeando com pensamentos negativos, né, pensamentos maléficos. Ou seja, estamos trabalhando, o planeta vem se esforçando para isso. Mas sabemos que os jovens também, que estão, né, reencarnando hoje no planeta, eles estão amadurecendo mais rápido, né? Não se leva tanto tempo assim, porque a média, né, das pessoas que vivem no planeta já estão começando a perceber isso, né? O planeta Terra está cobrando mais consciência, está cobrando mais fraternidade, mais justiça, mais amor, né? Mais entendimento das coisas, né? Ou seja, mais intelectualidade também, que é a forma racional de você entender os problemas, né? Mas sem ser só racional, mas também com a sensibilidade de cuidar das pessoas menos favorecidas, né? Então veja, é uma lição muito importante. A adaptação, ela é proporcional ao mundo e aos espíritos que ali habitam. Na medida que o planeta vai avançando, essa adaptação vai diminuindo. E como já foi dito, né, o espírito, de certa forma, pressiona a matéria para evoluir, para que seja um mundo mais fluídico. Então a gente vai levar menos tempo para que a gente possa assimilar, aprender e colocar em prática as lições, né, dos valores cristãos. E a doutrina espírita, fechando aqui, vem para isso. A lei de justiça, né, a lei da reencarnação, que nos mostra, né, quando nós fazemos o mal a alguém, de certa forma, teremos que fazer essa reparação. Cedo ou tarde, precisaremos reparar aquilo que fazemos. E como vamos fazer isso? Através da reencarnação, né? Através da possibilidade de voltarmos melhores e aprender, assimilar, praticá-la, né? E colocar em prática, que é o mais importante. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.